queria conversar com vocês sobre o setembro, conhecido como Setembro Amarelo, que é o mês de combate contra o suicídio. E é um mês muito importante, né? Só que antes de entrar nesse tema, de falar sobre esse tema tão importante, que eu acho de suma importância a gente percorrer por esse tema, por esse assunto, porque por muitas vezes a gente deixa banalizar, né? Deixa virar rotineiro, mas é algo muito importante. Falar sobre esse tema eu acho, de muita importância. Muitas vezes a gente não dá o devido valor, né, que ele tem. E falar sobre a saúde mental é um pouco complicado, porque às vezes a depressão também, ela é bem sorrateira, né? Às vezes ela não dá as caras assim de primeira. Então, tanto a depressão quanto a ansiedade, acredito que elas andam juntas. E eu acho assim que é muito importante a gente trazer esse tema, conversar, falar sobre isso e ficar muito atento com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, né? Porque são essas principalmente quem a gente precisa dar atenção. Precisa também ter a sensibilidade e identificar quando as pessoas que estão próximas, elas não estão tão bem assim. Eu li que o suicídio, mata cerca de 700 mil pessoas por ano no mundo. E no Brasil, ela é a quarta maior causa de morte. E queria relatar com vocês um episódio que aconteceu comigo, né? Quando, uma certa vez, em um momento da minha vida, que inclusive foi em setembro, acabei de lembrar que foi em setembro que aconteceu comigo. Não tinha lembrado nem percebido a coincidência. Eu queria compartilhar com vocês, assim, de forma mais rápida, o que aconteceu comigo numa fase da minha vida. Que eu tinha um relacionamento anterior, e aí a gente tinha planejado, eu e a outra pessoa tínhamos planejado de viver juntos e resolvemos comprar um apartamento. Então a gente comprou um apartamento, a gente dividia as contas e em determinado momento, né, a gente estava vivendo uma crise no relacionamento, não estávamos tão bem e a gente já tínhamos comprado um apartamento, compramos na planta e cada um pagava uma parte, né, do apartamento. E em determinado momento a gente não estávamos tão bem, acabou que a trabalho, que também não era trabalho, era tipo uma pirâmide. Nós conhecemos a Renaudê e trabalhávamos para a Renaudê, eu tinha meu trabalho fixo. Ele já tinha saído do trabalho e estava só trabalhando com isso. A gente chamava de marketing multinível, acredito que vocês devam ter conhecido a Renaudê, né, naquele boom, naquela explosão que teve. E aí nós trabalhávamos também para a empresa. Eu tinha o perfil mais de venda e ele de prospecção de novos parceiros, né? De novos afiliados lá da empresa. E aí, todo ano tinha uma convenção. Acabou que ele foi para a convenção em São Paulo, né? E assim, não tinha dinheiro. Ele estava falido, ele não tinha recursos. Pediu dinheiro emprestado para ir para São Paulo. Me pediu ajuda, comprou no meu cartão roupas para conseguir, né, assim, estar apresentável. E também o pessoal da Renault deles tinha um lifestyle, né? Assim, vamos mostrar para as pessoas que estamos bem, de que estamos bem sucedidos. Vamos passar a ideia de que nós ainda não somos ricos, mas você precisa aparentar ser para poder ser, né? Eles falavam muito sobre isso.
Primeiro você mostra que você é e depois você realmente alcança aquilo. E aí, chegando no assunto que eu quero, acabou que entramos numa crise. Nessa viagem ele acabou me traindo. Quando voltou, eu tinha perdido o emprego. Foi em setembro, no mês de setembro, uns dias antes dele viajar. E aí, eu fui demitido, fui desligado da empresa, não esperava por isso. E nesse meio tempo, ele fez a viagem para São Paulo, passou uns 3, 4 dias lá, acabou me traindo lá, voltou. E quando voltou, pediu para conversar comigo. E aí me chamou, né, para conversar. Conversamos, ele realmente explanou para mim, me confessou o que tinha acontecido lá na viagem e pediu um tempo. Pediu para. Então ele pediu um tempo e meu mundo caiu, porque eu já vinha comprando as coisas para casa, né? A chave estava próximo de sair do apartamento e eu tinha perdido o emprego, eu tinha descoberto que tinha sido traído e agora o meu relacionamento de 6 anos, ele tinha acabado, né? Então a minha vida ela virou de cabeça para baixo. E você não compra um apartamento, você não faz um plano desse, né? Achando que a pessoa vai te deixar. E aí, eu fiquei completamente sem chão. Então, começou a vir insônia, começou a não me dar mais vontade de comer. Esses foram os sintomas. Então, à noite, eu lembro que eu não conseguia dormir. Eu dormia duas horas, mais ou menos, 3 horas por noite. Dava meia-noite, 1, 2, 3. 3 horas da manhã, às vezes eu dormia de 3 às 3h30, de 4 às 5. E aí tinha outro dia novamente. Isso se estendeu por um dia, 2, 5, 10, 15 dias. E eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, eu só chorava, não conseguia sair do quarto. Eu tentava conversar com amigos, né? E aí eu procurava meus amigos para conversar, para falar sobre o assunto. Era algo que me dava um pouco de alívio quando eu falava sobre o assunto, né? De que eu havia... Assim, eu queria só falar sobre o assunto com os meus amigos, com as pessoas, e que as pessoas me compreendessem. Era isso que acontecia. E eu lembro que eu também não tinha fome, então eu comia uma vez por dia. Gente, parece drama, parece algo banal, mas é complicado. Eu não tinha fome, era real isso. E aí eu só comia, porque eu ainda morava na casa da minha mãe, com a minha família, e eu só ficava dentro do meu quarto, né? Eu ainda não tinha saído de casa, nunca tinha saído de casa, eu estava planejando me casar. E foi isso que aconteceu. E minha mãe, eu lembro que ela fazia umas comidas que ela sabia que eu gostava para tentar, né, me animar e tal. Eu também já tinha conversado com ela do que tinha acontecido. E eu lembro que eu ter ficado nesse processo durante uns 45 dias. E nesses 45 dias eu comia uma vez por dia, me alimentava uma vez por dia e dormia numa média de 2 a 3 horas por dia também. E eu perdi 9 quilos nesses 45 dias. Um mês e meio, né? Perdi 9 quilos. E foi uma fase bem difícil. Eu lembro de ter buscado ajuda e ter entrado em um grupo de WhatsApp, onde as pessoas
eram meio depressivas e tal. E aí, nesse grupo, eu lembro que as pessoas falavam quando estavam se sentindo mal. Eu lembro que as pessoas diziam que tinham feito mal para si mesma, que tinham se mutilado. No momento em que as pessoas faziam isso, elas comentavam no grupo e assim, eu já estava num lugar que era ruim, mas ninguém sabia que eu estava nesse grupo da minha família. As pessoas não sabiam, acho que até hoje eu nunca comentei. Tô comentando aqui para vocês. E é isso, gente. Foi muito difícil sair daquele lugar. E quando eu estava nesse grupo de WhatsApp, eu às vezes me perguntava o que é que eu tô fazendo aqui. As pessoas não estão me ajudando, pelo contrário, eu tô vendo que elas estão procurando uma saída para as dores dela. Eu também tô aqui nessa tentativa, né, de procurar sair desse fundo do poço, mas era difícil, foi muito difícil estar ali e conseguir sair dali. E mas eu tentava. Eu lembro que eu tentava fazer caminhada, eu tentava procurar os amigos, eu tentava sair, às vezes eu ia para barzinho, um final de semana eu tentava sair, chamar os amigos para sair, mas eu até conseguia. E era até bom enquanto estava na rua, mas quando eu voltava para minha casa, para o meu quarto, todo aquele peso, tudo aquilo voltava de novo, toda aquela sensação. E realmente foi querer sair. E eu lembro de antes criticar as pessoas que pensavam em tirar suas vidas, em desviver, né? E quando a gente passa realmente por isso, é que a gente percebe o quanto é difícil. Eu lembro do quanto eu criticava as pessoas. Dizia o quanto as pessoas são fracas por pensar nisso, por a vida é tão bonita e as pessoas pensam em tirar suas próprias vidas e tal. Eu não entendia, né? Achava realmente que era uma fraqueza, uma forma de fraqueza. Mas eu percebi que era uma dor que existia e que eu só queria, era tudo que eu queria. Que a dor que eu sentia, que chegava a ser física, ela fosse embora. Para expressar tudo o que é esse momento em que as pessoas pensam nisso, por experiência própria, é isso. Eu passei, foi muito difícil, eu não queria ter passado, jamais, não desejo isso pra ninguém. É muito difícil, mas resumindo, o que as pessoas querem e o que elas sentem é isso, é essa dor. E elas não querem, na verdade, deixar, elas não querem morrer, elas não querem ir embora. Elas só querem que a dor que elas estão sentindo, elas sumam. E aí, muitas vezes recorrem ao que você já sabe, né? Então, o vídeo já ficou longo, foi difícil falar sobre isso. Eu não costumo trazer muito à tona essa parte da minha vida, não costumo compartilhar para todo mundo, mas estamos num mês, né, especial, essa conscientização da nossa saúde mental, da saúde mental das pessoas. Eu queria trazer para vocês um momento de alerta, que vocês tenham mais sensibilidade para as pessoas que estão próximo de vocês e percebam, né? Às vezes as pessoas elas tentam se isolar ou falar sobre suas dores e às vezes a gente não dá a assistência devida, né? A gente às vezes dá de ombro, acha que é uma besteira ou uma frescura ou algo do tipo e não é. É muito difícil. Eu acho que foi isso, acho que é isso. Só tenham mais atenção e se você chegou até aqui, deixa um like, compartilha e mostra para as pessoas que você tá com ela, tá? Obrigado por chegar até aqui.